Então, nossa taxa de juros, a Selic, caiu meio ponto percentual, indo para 12,75, sem grandes surpresas aqui. Nos Estados Unidos se manteve ao mesmo patamar também, sem grandes surpresas na manutenção, porém os discursos aqui indicam próximos aumentos. E é isso que eu vou comentar, porque também existe aqui exagero em algumas matérias aí da internet. É importante a gente ver para onde vai os Estados Unidos, porque pode nos indicar uma oportunidade aí de queda lá e de repente aqui também, porque acaba refletindo, aqui acaba sempre refletindo o que acontece lá. Então vamos entender um pouco o cenário nos Estados Unidos também e eu vou comentar algumas ações do Brasil que podem se beneficiar com essa queda da taxa de juros no Brasil que está acontecendo. Vamos ver até onde vai a Selic. Eu também vou aqui comentar sobre o anúncio de dividendos da Copel e tem coisa aí, porque ela inclusive pagou um payout acima do que ela se propõe a pagar. Então eu vou começar com a Copel, que anunciou dividendos. Eu fiz um vídeo mais cedo sobre a Copel e ali eu dizia inclusive que nós teremos dividendos um pouco mais baixos, ao menos em 2023 e 2024. E existia a possibilidade de algumas vendas, né, fazer elevar esse dividendo. E é o que provavelmente está acontecendo agora, porque se a gente for ver esse dividendo, ela sim utilizou um pouco aqui da reserva de lucros, beleza, mas mesmo assim o dividendo que ela usa relativo ao primeiro semestre está acima do payout que a empresa normalmente pagaria, dado o seu endividamento. Ela pagaria 50% de payout, ela está pagando acima disso. Aqui está o JCPs em duas parcelas, vamos dar uma olhada aqui no líquido como é que ficou. Então aqui está, quem tiver as ações dia 29/9 vai ter direito ao dividendo da Copel. Ele vai ser no total aqui 3,15 de yield na CPL E3 e 3,05 na CPL E3. Olhando aqui em termos de data de pagamento, nós teremos uma parte aqui 30/11 de 2023 e a outra parte 30/6 de 2024. E como nós vimos ali o aproximadamente 34 centavos de dividendo bruto por ação, é bem maior do que 50% do lucro da empresa. A gente vê aqui no anualizado, está com 65 centavos de lucro por ação. Não preciso nem destrinchar aqui como é que está no semestre, vocês já imaginam que ultrapassou 50% de payout, né? E aí vamos lembrar que ela tem aqui um potencial, acabou de anunciar hoje também o potencial de desinvestimento da Compagás. Aí talvez ela já esteja contando isso aqui, que vai desalavancar e vai entrar naquela exceção lá que eu comentei hoje mais cedo com vocês, tá? Mas normalmente o dividendo da empresa não chegaria a esses patamares. E falando agora sobre a manutenção da taxa de juros americana, existem alguns portais com exagero, dizendo que surpreendeu o mercado, agora vai fazer, acontecer, vai dar ruim. Não é bem assim, tá? Eu acho que essa matéria aqui da CNN está mais coerente com o que realmente aconteceu. Então ele fala que o presidente do Fed não descarta a possibilidade de mais aumentos nas taxas de juros. Jerome Powell fez uma declaração cuidadosa, exatamente isso que aconteceu, tá? Então, uma declaração cuidadosa sobre a decisão do Banco Central em manter a taxa de juros em 5,25 e 5,50. Vamos ver então algumas falas dele, como por exemplo, estamos preparados para manter ainda mais aumentos na taxa de juros se for necessário. Isso aí realmente deixa um indicativo que está em aberto novos aumentos. Ele depois na sequência fala que embora ele tenha mantido a taxa de juros nesse patamar agora de 5,50, não indica que eles atingiram o ponto ideal. Eles vão estar monitorando e de repente pode estar aumentando mais. Então, basicamente, mais do mesmo aqui. E aí ele disse que o objetivo aqui é trazer a inflação para 2%. Né? As decisões estão permeando isso. A inflação segue aí difícil. E aí agora um parênteses da minha opinião é que com tanta injeção de dinheiro que os Estados Unidos fez, principalmente na época da pandemia, realmente é um desafio muito grande trazer essa inflação para os 2%. Então, realmente, a gente pode ter um aumento aqui da taxa de juros além do que o mercado estava esperando. Lembrando que boa parte espera aí realmente a taxa de juros chegue a 5,75. Aí acima disso já é bem raro, né? Vamos ver como é que se comporta aí as novas projeções dos analistas depois aqui do Fed. Na sequência, ele não atribuiria um grande impacto na macroeconomia à questão da taxa de juros, meio aí que tirando o corpo da reta, será? Enfim, no entanto, precisamos chegar a um ponto em que estejamos confiantes de que temos uma decisão que reduzirá a inflação para os 2% ao longo do tempo. Né? Então eles estão sempre aí olhando, obviamente, ao longo do tempo. A inflação está um pouquinho persistente, a gente viu recentemente que deu uma aumentadinha ali, mas o núcleo até que está meio ali que sob controle. Enfim, ele vai estar monitorando, né? Pode sim ser que essa taxa de juros venha chegar a 6% em algum momento, mas não tem nada muito claro, tá?
Sobre a questão do risco de paralisação do governo, ele não quis se aprofundar muito nisso, ele meio que desviou desse assunto, e isso aqui pode realmente gerar um problema, né? Enfim, vamos deixar isso também para lá, porque não temos como precificar isso. E observando a reação do mercado, foi levemente negativo. O S&P 500 caiu 0,94%, o que não é muito, e deixa aquela pitada de dúvida. Será que vamos ter realmente aumento na taxa de juros além dos 5,75? Quando vai ser isso? Quanto tempo vai ficar na alta? Isso tudo são questões que nós vamos ter respondidas aí de acordo com o andar da inflação e os discursos aí do Fed. Talvez dia 1 de novembro, na nova reunião, teremos aí uma clareza maior, né? Até lá, nos resta ir aí fazendo nossas compras conforme a gente gosta. Eu tenho o S&P 500, estava aqui segurando recentemente, eu acho que agora já posso até comprar um pouquinho, mas eu vou indo devagar aqui no S&P 500. A gente vê uma performance aqui no último mês no 0 a 0 ali. O Mersol está muito olhando os fundamentos mesmo. No ano atual, as ações já subiram 15%, né? Então foi um ano de recuperação. Por isso que depois dessa alta aqui, eu dei uma bela de uma diminuída nas compras, mas eu estou aqui a pensar, a voltar, tá? Comentando rapidamente alguns ETFs e ações que eu tenho comprado, o SCHD, que eu já comentei com vocês em outros vídeos, é uma ação que um ETF que acaba tendo muitas ações ali de crescimento de dividendos. Eu gosto muito, ele cai menos normalmente nas crises, mas ele, nesse período recente aqui, ele sofreu um pouco por causa dos bancos dos Estados Unidos. Tem ações de bancos aqui, a gente vê no ano atual, ele está em queda de 4%. É interessante, deu uma recuperadinha, mas ainda está em queda. Pega o último ano, aí já está positivo ali, ele é mais estável, ele aguenta bem os trancos. Eu gosto muito desse ETF. E aí, falando em ações avulsas, eu tenho aqui a principal posição, Berkshire Hathaway, né? É a holding do Warren Buffett, né? Não tem muito o que dizer. É praticamente aqui um ETF, né? Tem várias ações dentro, tem um aqui, o cara que realmente eu admiro demais, e é uma empresa que mesmo muitas pessoas têm medo o dia que ele se aposentar ou o pior acontecer, falecer, né? Como que vai ficar a empresa? Bom, eu acredito que já tem ali sucessores com boa qualificação aí para levar a empresa, né? Mas enfim, realmente poderia ser uma perda aí, né? Então agora eu vou comentar rapidamente como é que eu faço para escolher ações no exterior, e aí depois eu vou complementar mais para os membros num vídeo mais específico, tá? Mas de modo geral eu faço o quê? Eu escolho ETFs interessantes que eu goste e complemento com pontuais mesmo, stock pickings. Eu vou começar falando de um setor que eu gosto demais, de semicondutores. Eu invisto, já fiz vídeos para vocês aí sobre esse setor. Eu invisto no SOXQ. Volta e meia vocês podem ver, de repente, eu fazendo troca de ETF que são muito parecidos. Às vezes surge um novo ETF, esse aqui é um novo que eu troquei, porque ele tinha uma taxa de administração menor. Às vezes tem um outro aí que surge com uma exposição um pouquinho diferente, mas que eu gostei um pouco mais. Às vezes eu faço essas trocas, porque na verdade é como se eu estivesse trocando ali coisas muito parecidas, né? ETFs. Eu normalmente fazia isso porque antes eu tinha limite ali de venda de 35 mil. Agora tem que pensar um pouco mais quando for fazer essas trocas aí, porque, né, o governo já nos taxou aí, né? Enfim, então o SOXQ é o ETF de semicondutores que eu utilizo, né? E a ação avulsa que eu escolhi foi a TSM, a Taiwan Semiconductors. Nada assim de outro mundo, uma ação grande, gigantesca, que está cheio de ruídos aí em relação à China e Taiwan e os próprios ruídos macroeconômicos. E sempre quando tem uma oportunidade, tem umas aqui muito interessantes realmente. A gente vai lá e aproveita, tá agora entrando praticamente aí numa nova oportunidade. Não estou recomendando compra de nada, hein? Só estou falando assim que eu fico de olho sempre, né? E eu vou dar um exemplo de um setor que eu conheço mais do que todos os setores, provavelmente o setor de saneamento e de energia elétrica, né? E o de energia elétrica, eu fiz um stock picking pontual nos Estados Unidos e extremamente preciso, que foi aqui. E a ação que eu escolhi foi a Vistra. E nesse caso aqui eu fui muito assertivo, né? Eu fiz vídeos aqui na época mostrando a ação que eu estava comprando ali a 22, 21, e ela sobe agora 45% em meio a uma série de lateralização. Todas as empresas de energia estão meio que lateralizando por lá. E aí a gente tem essa alta monstruosa na Vistra, que é uma empresa que eu até gostaria de ter comprado mais, só que ela infelizmente subiu antes do que eu imaginava até. Eu imaginava que ela pudesse sim ter todo esse potencial, mas veio muito rápido, porque em meio à alta de taxa de juros, as elétricas têm um certo endividamento, a Vistra tem investimentos a serem feitos, mas o mercado viu que é tão promissora a empresa que resolveu disparar ela. Também teve alguns fatos ali relevantes que ajudaram, mas enfim, essa foi uma escolha que eu fiz avulsa, a única empresa de ação de energia elétrica que
que eu tenho nos Estados Unidos. Então, basicamente, eu faço isso. Um ETF e uma ação avulsa. No caso aqui das elétricas, eu quase não tenho nada de ETF, é pouquinha exposição, é mais mesmo na Vistra, tá? Aqui está o ETF de elétricas que eu tenho, o FUT, mas eu tenho um pouquinho, conforme eu disse, ele está caindo 9,7%. Isso mostra como a Vistra performou incrivelmente bem. Então, resumindo, no exterior a primeira coisa que eu observo é o setor. Eu invisto via ETFs e aí se eu achar uma oportunidade de escolher uma ação, ou no máximo duas, avulsamente, aí eu faço isso. E falando agora do Brasil, o Banco Central reduziu a taxa Selic para 12,75, ou seja, reduziu 0,5 pontos percentuais e deve seguir nessa redução posteriormente. A gente vai ter que ir acompanhando a economia, se não muda nada no meio dessa trajetória, mas a princípio está seguindo tudo dentro dos conformes e a gente pode então olhar para onde vai essa taxa de juros. Olhando o relatório Foco, já que nós não temos nenhuma surpresa, devemos chegar em 2024 até uma taxa de juros de 9%. E aí, em 2025, 8,5%. Então, provavelmente em 2024 ali, as ações que têm uma dívida maior já vão estar ali já no preço, né? Porque só vai cair mais meio ponto percentual, o mercado sempre antecipa um pouco, então se tudo sair conforme aí o previsto, é isso que deve acontecer. Lembrando que o mercado sempre tenta antecipar. A gente já vê muitas ações com endividamento já dando uma alta, mas quando realmente começar a vir os resultados e trazer, principalmente se paga dividendo, já traz aquele dividendo maior, porque o resultado financeiro ajudou, aí o mercado também tende a dar uma reaçãozinha positiva. E mesmo que não reaja, os dividendos mostram aí também um certo crescimento para a gente. E agora eu vou dar uns exemplos, não é recomendação, de empresas que têm um alto endividamento e tendem a se beneficiar com a queda da taxa de juros. Nós temos aqui, por exemplo, a Equatorial, mas várias elétricas tendem a se beneficiar com isso. Mesmo que elas tenham, no primeiro momento, uma dívida mais atrelada à inflação, a gente sabe que depois elas vão se beneficiando também da queda da taxa de juros. Os novos endividamentos vão ter uma taxa aí, adicional à inflação menor. Enfim, todo mundo ao longo do prazo aí, mantendo a taxa de juros baixa, acaba se beneficiando. E as elétricas, elas têm um certo endividamento. E a Equatorial, em termos de endividamento, junto com a Neoenergia aí, são algumas das que eu me lembro de cabeça que tem uma dívida maior, né? A gente vê a dívida por EBIT da Equatorial em 5, tô falando de EBIT, tá? Outra empresa que me vem à cabeça é a Taesa. A gente até considera uma dívida ok para o setor de energia, de transmissão, mas se a gente analisar friamente, é uma dívida pesada que custa ali para ela. E aí também tende a se beneficiar um pouco, compensando ali a questão do IGPM, que vai dar uma atrapalhadinha nela, né? Enfim, e aí nós temos aqui outras empresas como a Klabin, que tem uma dívida um pouco alta também, está com uma dívida por EBIT de 3,08 nesse momento, e é uma empresa que vem sim se desalavancando, mas ainda tem uma dívida pesada, mas ela já teve uma reação. Ela e a Equatorial são as que já tiveram uma bela de uma reação. Já quando a gente olha aqui, a Cosan, a Raízen e a Simpar, elas tiveram uma reação no curto prazo, mas elas não tiveram uma reação, por exemplo, no último ano. Vamos dar uma olhada aqui que eu estou querendo dizer. Equatorial, o último ano já vem de uma alta, né? 37 e poucos por cento. Klabin, uma alta de 39%, mas sim, teve mais queda, teve alta, ficou oscilando um pouco. A gente está comparando aqui com uma base meio que do fundo, mas mesmo assim teve uma reação, né? Cosan, olha só, a Cosan, ela chegou a cair mais realmente, mas ela teve uma reaçãozinha assim, mas não tanto. Se a gente pegar no último ano, ela tá lateralizando ainda, né? Então, Cosan é um exemplo de empresa. A Raízen, que também teve, quem comprou a Raízen aqui, quem não comprou a Raízen nesse fundo aqui é maluco, né? E aí ela disparou, mas deu uma realizadinha. No último ano, ela ainda está em queda de 2%, mesmo que você pensa, puxa, mas ela subiu demais desse fundo, mas foi um fundo que o mercado ficou biruta aqui, não é possível, né? Então, também tende a se beneficiar. E o legal da Raiz é que ela está com dividendo que não dá para acreditar. Uma empresa de crescimento com dividendo de 6% é algo muito bom, tá? Empresa de crescimento e bota crescimento nisso. Simpar, ela está aqui com uma queda de 11%, mas sim, ela teve uma reação do fundo. É nítido, né, que ela caiu bastante, depois teve uma reação, mas ainda assim também tem algum crescimento a entregar aqui. Mas eu diria que parte aqui já foi precificado, né? Tá aí com PVP de 2,48. Então eu escolhi 5 empresas exemplo, tá? Exemplo de empresas que tendem a se beneficiar com a taxa de juros e muitas vezes está um desconto. Tem várias outras aí na bolsa. Então são exemplos que sempre tem alguma oportunidade na bolsa. Então, Equatorial representando as elétricas,
Cosan representando um conjunto de empresas, uma hold aqui que representa várias áreas, só ela em si, né? Klabin representando papel e celulose, Raízen representando o etanol, representando aí também um pouco de energia, né? Temos a Simpar representando aqui logística, também é uma holding também, né? Então, enfim, temos aqui 5 exemplos de empresas diferentes que tendem a se beneficiar com a queda da taxa de juros. Eu poderia citar N outras empresas. E nesse cenário, a empresa que eu venho buscando comprar é a Cosan, eventualmente a Raízen também. Cosan abaixo de 18 eu busco comprar. Se ela subir acima de 18, eu estiver ali com caixa e quero comprar, eu posso até comprar sim, mas utilizando opções para me proteger contra a queda. E a última vez eu fiz isso, acabou me salvando ali, que a Cosan caiu, aí eu pude comprar ela mais barato na sequência, né? É o que eu tenho feito muito com a Vale também, né? A Cosan, eu não faço muitas vezes isso, porque é uma ação que mesmo a R$19 ainda seria barata, mas como a gente sabe, a curto prazo é tumultuado, eu tenho feito isso, tem dado bastante certo também. Se você quer saber como fazer essas compras protegidas contra quedas que eu faço eventualmente, e também o dividendo sintético que eu faço com minhas ações utilizando opções, considere se inscrever no meu curso de opções no link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Um abraço, até o próximo. Valeu!